Ah, tipo, um ano antes, eu tava... Acho que era a pandemia, 2021, não era? Ah, então você é cria da pandemia também. Tipo, Pandemia. treinava, e aí a pandemia Tipo, eu passei... virou esse negócio aqui, porque isso aqui, esse podcast, né? E tudo Tudo que a gente... fruto da pandemia, né? Fruto da pandemia. Coisa online, essas coisas. Ter atletas assim, da forma que tem hoje, os canais de conteúdo para bodybuilding, os campeonatos em si, enfim, tudo isso aconteceu de quantos anos para cá? 4 anos para cá, né? Foi no meio da pandemia mesmo. Eu lembro que ainda tinha muita academia fechada, daí eu treinava só calistenia. Ia na praça, Mais um. fazia muita barra, fazia paralela. Da calistenia que só revelando as joias raras, né, mano? É que ele já treinava musculação antes, né? Ah, eu sempre ficava mesclando os dois. E aí, Calistenia, musculação? calistenia e musculação. Ah, entendi. Só que, assim, eu passei muitos anos... Minha paixão era calistenia. Tipo, eu adorava fazer, mano. Ia no parque. Aí eu comecei a aprender uns negócios mais avançados e tal. Só que como eu sou alto, né? Tenho 1,86. E a calistenia é bem parecido com ginástica. E você vê na Olimpíada que os caras São baixinhos. É baixinho, tá ligado? E isso começou a ferrar meu ombro, ferrar meu cotovelo, ferrar meu punho. Tanto que eu acho que eu tenho algumas coisas ainda de limitação da calistenia, né? Era muito peso aqui no punho também. Mais distante, maior a força. É muita sobrecarga, né? Sobrecarga. E aí eu vi que só tava me machucando, sabe? Eu tinha campeonato, só que, mano, se eu competisse, eu não ia dar nada, tá ligado? Porque chegava os caras lá um pouco mais baixos do que eu e, mano, me arrebentavam. Hoje eu consigo Você fazer chegou a competir também na calistenia? Competi umas 2 vezes só. Porque eu não aguentava muito, mano. Entendi. Eu amava o bagulho. pesado pra caralho, né? É aquele negócio tipo assim, dele não ter tipo assim, vamos supor, a genética para aquela modalidade específica. Né? Para a calistenia, que tinha que ser uma pessoa baixa, né? E com um volume muscular ali decente. Não tem uns Parece pré-requisitos, um avatar, assim, né? Alto pra caralho. Dá pra fazer um relativo sobre o bodybuilder, que hoje, por conta da pandemia, a categoria Classic Physique também viralizou, assim, ela ascendeu, né? Foi nessa época também. Então eu posso falar que é fruto daí também, né? Tipo, posso falar que foi. Mas dá pra fazer um paralelo com os caras da Body, que eu sempre, quando eu ia competir, tinha os caras baixinhos, era sempre se lascava, porque eu também tenho 84. Então, para encher essa carcaça, não tinha Classic. Então, você tinha que ter todo preenchido, tinha que ser grande. Aí chegava essas coisinhas aqui, ó, desse tamanho, parecendo um 90, 100 quilos, os caras tá pareciam ligado? imensos. Cara, 100 quilos, parecendo um Fiat Mobi, mano. Aí, impossível, sempre se lascava. E a Classic Physique deu vez pra esses caras altos, né? Deu vez pra mim, Foi isso mesmo. E quando eu percebi que eu tava machucando muito, aí eu fui só na musculação. Daí eu mudei. Agora eu quero só musculação. E eu lembro que quando eu decidi, assim, pensar em fisiculturismo, eu comecei a acompanhar mais quando o ano que o Brion ganhou a segunda vez. E aí o Sebum tava começando a ganhar o espaço dele. E aí eu comecei a acompanhar, comecei a virar fã pra caramba. Putz, mano, esses caras aí são muito foda. Eu acho que... Aí eu ficava me olhando no espelho, tipo, pô, naturalzinho, né? Tipo, eu tinha um shape legal trabalhado, mas... Tem vídeo, eu já vi uns videozinhos você bem magrinho fazendo umas poses. Você tem alguma coisa do jeito? Eu tenho foto, mano, eu acho. Antes de você começar a competir, então, você já mirava diretamente na categoria Classic? Já. Já queria ser da Classic mesmo? Ah, legal isso daí. E eu já competi na Men's natural, que eu tinha, acho que 20 anos. É a categoria de entrada também, né? Pra quem não hormoniza, né? Muita gente começa na mesa. Porque você não precisa ter o físico tão completo, né? Tipo, pernas e tal. Geralmente o cara, quando acha que não tá bem das pernas, literalmente ele vai lá e... acho que foi ia, isso né? mesmo. Ia lá, né? Era Eu isso, não né? gostava de treinar a perna, não. Aí, tá vendo? É isso. Treinava a perna nunca, mano. O marombeiro raiz, né? O cara só pensa nas Quem pernas. nunca, né? Da nossa época, você tem 28, então já posso enquadrar você para a época anterior, que o cara treinava, queria o braço, peito, o ombro nem tanto também, mas treinava também, mas o cara queria peitão e bração. A perna, ele vinha pensar depois do 4º ano que alguém falou, tá feio, hein, mano? Começava a treinar a perna, Tanto tá que, ligado? tipo assim, na época ainda... Você se eu acho treinou uma na foto. época da escola? Sim. Treinou? Aí os caras ficavam perguntando quanto que pega no supino, quanto que tem de braço. Era só isso, né? Era só isso, mais nada. Pior que até hoje, às vezes passa na rua, chega um cara e fala, você é grande, hein, mano, quanto que você pega no supino? Sempre isso. Quando você pega de supino, sempre tem esse papo do supino. Só que hoje, como a gente carpiu muito essa grama, esse mato aí, fizemos muito conteúdo, a molecada hoje cada vez está aprendendo isso que a gente faz mais cedo, né? Então, tipo assim, tem moleque... Mano, o Corrêa me mostrou
O Eduardo Corrêa me mostrou um moleque de 14 anos no WhatsApp. Eu falei, você tá louco que esse moleque tem 14 anos, cara? Mano, um moleque, tipo assim, um mini você, de 14 anos. Assim, eu falei, mas esse moleque começou a treinar há quantos anos, cara? É pra estar assim. Físico completo, mano. E não era um físico deficiente de curva, sabe? De preenchimento. Mano, tudo certinho, mano. Da devida proporção pra uma criança de 14 anos. Mas, velho, perna, mano, posterior, cavado, as costas todas com todos os grupamentos. Mas era natural mesmo. É 14 anos. Não, mas... Não, mas tipo assim... Nada impede. Não, eu sei. Mas tipo, 14 anos, mano. Aí ele falou, mano, o moleque deve... Acho que o moleque treina 2 anos. Eu falei, mano, 2 anos a gente tava parecendo... sei lá. Só pensava em videogame. Não, mas tipo, com 2 anos de treino, o físico nem tava nada ainda. Tava ruim ainda, né? Que isso que eu tô dizendo. Na nossa época, 2 anos de treino, você... Porque a gente também não tinha nada de Parecia suporte que você naquela tem a época. genética Era que bem você diferente, tem com 2 né? anos De de treino. formação. Não tinha nada quase. Então, Você eu tô começou, dizendo. quer ver, você começou a treinar quando? Que ano? Tinha 14 anos. Foi quase 10 anos, não, 14 anos atrás. 2011, 2010, por aí. Por aí. É a mesma época que eu, comecei em 2010. E você? Ixi, Maria. Eu comecei com 18, agora o ano... Aí eu fiquei 3 anos natural. Mas o ano eu não lembro. Na época É tempo pra caramba, pô. Da época da Santa Ceia.